Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, uma quinta-feira, 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, Dia do Colono, Dia do Motorista, Dia do Escritor. E teu dia também, escritor, Chicantofane, sem dúvida alguma. Então, neste dia nós estamos iniciando o nosso programa com alguns dos assuntos que vamos tratar aqui. Porque você sabe que o que a gente dá de manchete aqui é só uma chamadinha de tudo que a gente conversa e leva até você na boa informação. Gustavo. Mas olha, invasão de celular de ministro Luizes, membros do STJ, do STF, celular do próprio presidente invadido, Ministério Público. Peraí, isso é um ataque terrorista. Vou falar sobre isso. Toffoli pretende antecipar o julgamento sobre os dados sigilosos e o seu uso do COAF. 82% dos brasileiros confiam os seus dados financeiros a bancos. E um crime digno de Hollywood que aconteceu no aeroporto mais seguro do Brasil. Meu coração está de luto. Morreu meu ídolo das telas. Aos 75 anos, Rutger Hauer, o androide do filme Blade Runner. Quantos funcionários tinha o Ministério da Cultura em 1990 e quantos funcionários tinha ultimamente o Ministério da Cultura? Vocês vão se espantar. Pois é, também vocês vão se espantar, aqueles que ainda não sabem, o Sintergs, que é o sindicato dos funcionários públicos, Sintergs, tá? Eles pediram a prisão do governador Eduardo Leite. O Palácio Piratini se manifestou, dizendo que, claro que eles pediram pela falta de pagamento, né? Ou a ampla data sem receber que está acontecendo. E aí o Sintergs, não é a primeira vez, já tem uma ação que já transitou em julgado, enfim. Mas o Palácio Piratini, que ainda não foi intimado, né? Diz que não é porque ele não queira, que ele não está pagando, enfim. E os servidores públicos não querem saber. O Sintergs, sabe-se, né? Sempre foi um sindicato de natureza bastante política e os próprios sindicalistas sabem que tanto o governador Sartori como o governador Eduardo Leite não estão deixando de pagar salário porque eles querem, acham bonito não pagar salário e gostam de receber essa avalanche de reclamações. Enfim, nessa hipótese que é a mais improvável, né, de ser decretada a prisão do governador, assume o vice-governador. O sindicato está fazendo gracinha. Como sempre, né? É uma gracinha para os associados. Mas eu acho que é uma satisfação que eles dão para os seus associados. É uma insatisfação que eles estão fazendo, fazendo gracinha para os seus associados. Agora, se for prender governador que atrasa o salário, metade dos governadores brasileiros vão em cana. Parar com esse negócio, não tem dinheiro. Sintergs, vai lá para frente do Palácio Piratini ou lá na frente da Assembleia, pedir aumento, vai lá. Pedir incorporação, aumento, essa coisa. Vamos para lá. Quem sabe vamos agora pegar uma gripe com esse frio aí. Dona Magda, só para abordar o tema, não pedido de prisão, mas lembrando que na campanha ele prometeu que um ano ele regularizaria, né, os seus salários. Então, por enquanto, ele ainda está no prazo que ele lhe deu. E essas privatizações que estão sendo aprovadas e o plano de recuperação fiscal, que vai fará com que o Estado deixe de ter que pagar à União valores estratosféricos, como não está pagando agora. Então se espera que em 12 meses isso seja regularizado, porque realmente a dificuldade de receber um salário 30, 60 dias ou parcelado, só quem tem um condomínio para pagar no dia 10, uma escola um aluguel, uma escola de filho, e as multas que lhe são cobradas, dona Magda, e tu não podes repassar ao Estado, tu não pode chegar para o Estado, olha aqui, ó, meu condomínio é com 10%, ele 500, eu paguei 550, a escola do meu filho era 1.200, eu vou pagar 1.400. Então, realmente, quem está sofrendo isso, nosso funcionalismo está sofrendo há muitos anos, fica a solidariedade. Sim, é verdade, a gente é solidário, sabe como é, porque nos colocamos no lugar das pessoas. Se eu parar de receber meu salário aqui, eu tô frita.
ralada, frita, ralada, sei lá, qualquer coisa do tipo. A gente sabe que é isso, mas ao mesmo tempo sabe-se que a situação do Estado vem se arrastando há quantos anos, Gustavo Vitorino? Tu que gosta de falar. Quem quebrou o Estado, vamos parar de dar voltinha, tá? Eu não gosto de dar voltinha. Quem quebrou o Estado foi o Tarso Genro. Aí ele entregou para ele com um déficit praticamente em zero. Ele se comprometeu com... O Tarso Genro saiu distribuindo vantagem. As primeiras canetadas deles foi aumentar o número de CCs, aumentar salário de CC, aumentar não sei o quê. Aí dobrou o preço da carteira de motorista, que quando deu aquele escândalo do Detran lá de Santa Maria, a IEDA cortou em 50% o custo. Eu disse, se tinha sacanagem, vamos olhar, vai, cortou em 50% o custo, coitado. A primeira coisa que o Tarso Genro fez foi, deu um canetaço, voltou tudo como era, ainda com aumento. Aí criou uma tal de carteira social, que é uma vigarice, né? Carteira social. A resultado, quebrou o Estado, inchou. O Diário Oficial dos primeiros 6 meses do Tarso Genro vinha pesando 1 quilo. Já deixou, muita né, nomeação, caminho de emprego. É e aí começou aquele negócio, né, distribuição de recursos dirigido, coisa e tal. Quebrou. Entregou pro gringo já o Estado com déficit, um rombo que o gringo não conseguiu passar nem perto. Dona Magda, quero só lembrar que desde a redemocratização em 1982, nós nunca reelegemos um governador. Portanto, ao crivo de nós gaúchos, desde 1982, Jair Soares, seguiu-se Pedro Simon, depois seguiu Colares, depois seguiu... Reelegemos. Nunca mais reelegemos. Eu entendi, elegemos, desculpa. Então, nunca mais reelegemos. Então para que não perca o sentido, desde a redemocratização, em 1982, foi a primeira eleição direta com Jair Soares, nunca mais o povo gaúcho aqueceu com algum desses governadores, porque nunca reelegemos. E aí comecei a dar lista, Jair Soares, Pedro Simon, depois Colares, depois Olívio Dutra, e aí seguiram-se a lista aí, passando pelos citados na bancada. Muito bem. Chicão Tufani, a tua tristeza, somos solidários à tua tristeza. Seguinte, dona Magda, eu fui sempre, na minha origem, junto na televisão, era produtor de shows, desfiles. E eu fazia muito desfiles no interior do estado, Blade Runner e as Androides, mulheres bonitas junto com Blade Runner, uma alegoria ao filme Blade Runner. E faleceu essa semana, veio a notícia ontem, faleceu já no final de semana, Rutger Hauer, que foi o Blade Runner do filme de Ridley Scott. Esse filme teve uma importância muito grande na minha vida profissional e pessoal e de muita gente pelo planeta, porque muitas coisas que hoje nós usamos, dona Magda, advém do filme Blade Runner, foram inspirados em Ridley Scott. Por exemplo, as maquiagens fortes que as mulheres estão usando, maquiagens pretas, tudo isso veio de Blade Runner. Usar óculos escuros de noite do filme, até uma pistola Glock, ela tem o visual dela foi inspirado no filme Blade Runner. Essas minivan que a Mercedes lançou, a classe A, do mesmo filme. E aquele estilo que Vangelis, o estilo de musical de Vangelis, que o Vitorino pode falar melhor do que eu, inspirou muitas aberturas. E tem uma música do filme, Love Stem for Blade Runner, foi a música mais tocada em motéis e striptease do mundo. Porque é uma música muito bonita, quando o Android fazia Love Stem for Blade Runner. No saxofone. Muito legal aquele sax. Aquela música. Então, aquela atmosfera em Los Angeles, no futuro, que era uma atmosfera no ar, que era um azul escuro, com chuva, tudo desse filme. E esse filme previa muitas mudanças no futuro que não aconteceu. As coisas continuam mais ou menos iguais. Chuva ácida era piada. A chuva ácida, Fizeram piada com o filme por causa da chuva ácida. Hoje é uma realidade. E está começando a pintar a realidade. E Rutger Hauer morreu aos 75 anos. E afora essa admiração minha pelo filme Blade Runner, dona Magna, ele também foi um grande artista. Ele fez um filme chamado Feitiço de Akira, que é sensacional. Um casal se apaixona e um feiticeiro lança uma maldição, que eles nunca iam se encontrar. Então, quando anoitecia, ele estava na rua. Ele virava um lobo. Ele virava um lobo, E exatamente. ela era uma águia durante o dia, à noite Isso ela aí. virava... E Rutger Hauer fez... O estilo de cabelo de Rutger Hauer, ele inspirou até Giorgio Armani. Porque o cabelo pintado de branco... Em 1980, alguém pintar o cabelo de branco, é só o cara que tá velho. Ele tem cabelo. Né? Ele fez aquele estilo. Não, na verdade era um
uma loucura, Uma coisa loucura. completamente fora da casinha. O filme, ele marcou, eu concordo com o Chicão, não foi tanto pela história, mas muito mais pela estética. Pela estética. Era uma estética inovadora. Esse diretor, o Ridley Scott, é um gênio. introduziu no cinema o jogo de sombras. Ninguém tratou tão bem no cinema moderno o filme E com colorido. pouco diálogo, muita imagem. Sombras. Ele a sombra era um personagem do filme. E isso mudou a estética do cinema. E tu te lembra, Vitorino? A única pessoa que tinha feito isso tinha sido em preto e branco, Cidadão Kane, né, Marne? Cidadão Kane. As mulheres hoje não usam as botas no joelho, bota biquíni, foram inspiradas nas mulheres androides do filme Blade Runner. Então Blade Runner foi um grande... Se usa até hoje essas botas. Essas E botas são ótimas, né? Pra saia, fica elegante. Tanto a mulher pequena quanto a mulher mais alta é legal, sabe? Pequena não é tão bem. Não é segundo a Eu dona posso Mari. falar. Porque a Então, bota dá quase aqui no pescoço. O mundo perdeu o Rutger Se tu Hauer. colocar a saia o filme por cima, tinha- Sim, coloca a saia fica por cima. bonita. O filme tinha uma conotação interessante, porque esses androides, eles não Eles tinham sabiam quando quando ia morrer. Eles não sabiam. Prazo de vida. Aí eles queriam simplesmente não saber. Claro, Eles para poder queriam o viver em direito, paz. o androide, o discurso final desse ator. Do Android, o Não, hoje Rutger nós Hauer, somos tudo gago. o Harrison Não, Ford, foi tem que uma ele queria coisa saber aqui quando dentro. ele ia morrer. É lindo. Tudo gago. É lindo. O discurso É uma final poesia, dele é uma poesia. um ode à vida. Um ode. Exatamente. Mas voltando, nós falávamos da morte do diretor. E uma coisa, Era o diretor, Vitorino, o ator. e no filme... E não era nem o ator principal. O ator principal era o Harrison Ford. E tu te lembra, Vitorino, que Ridley Scott, ele previa o futuro com edifícios de 500 metros, está acontecendo isso aí, de altura, e que a grande mídia do futuro não seria televisão ou internet, seria os outdoors, as cidades iluminadas. Isso aí já tem em Tóquio. E eu vou dizer mais, esse filme, quem não assistiu, assista, Blade Runner, assista porque é filme, mas assista o original, porque essa que fizeram agora, a versão, porcaria. é a versão do Concluiu, Chicão. do diretor. Sim. Vocês não Mari. falando... Fala, Mário. Não, eu não queria falar a respeito disso. Eu posso trocar de assunto? Pode. Não, eu só queria falar no Dia do Escritor, antes do assunto aqui que eu recebi uma cartinha. No Dia do Escritor, eu quero homenagear os meus amigos escritores, o Nando Donnell, na Rádio Pampa, nosso querido colega, jovem colega, o meu querido amigo aqui, o Chicão Tofani, e Luiz Fernando Veríssimo, que é o escritor gaúcho que mais vende no Brasil. O escritor gaúcho, Luiz Fernando Veríssimo, que mais vende livros no Brasil. São escritores fantásticos. O Chicão, o livro do Chicão, eu li o livro do Chicão. Chicão, olha, você deve ler o livro, você vai conhecer a noite de Porto Alegre. Do Nando Donnell, o jovem, cada poesia para um menino de 23 anos, que sentimento. E, claro, o Luiz Fernando Veríssimo, que eu já falei. Tem uma voz linda, né? Um vozeirão. Eu recebi uma carta da prefeita de Pinhal, a dona Márcia Tedesco, né, prefeita do Balneário Pinhal, sobre o comentário que eu fiz aqui a respeito das ruas alagadas no Magistério. Eu tenho um afeto muito grande por aquela região, Pinhal, Magistério, tenho muitos amigos lá. Quando eu vou comer peixe, vou para lá, adoro peixe. E falei, o pessoal reclama. Então eu fiz esse comentário aqui. E ela me diz aqui que está melhorando, que já agora, às custas do próprio IPTU do município, com crédito recuperado, ela promete e vai realizar essas obras que são necessárias para a melhoria do balneário. Algumas ruas ficam boas, são secas, e outras, em função do declive, da posição, etc., ficam mais alagadas. E ela fala aqui também que o ano que vem, com as eleições, como é que ela diz aqui, é bom lembrar desse fato na época de eleições. Administrações passadas deixaram dívidas que estamos quitando até hoje. Mas eu sei do seu trabalho, prefeita Márcia Tedesco. Um abraço, obrigado pela sua audiência, obrigado pela repercussão, e use aqui o amigo quando precisar de alguma coisa a respeito do balneário Pinhal, da minha querida Praia do Magistério, estamos à disposição. Muito bem. Pois agora eu quero Dirimidas dúvidas. quero falar da nossa querida Porto Alegre. Você sabia que pode recuperar um carro roubado pelo celular em Porto Alegre? Pois com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com um sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre,
Pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Confira mais detalhes no vídeo. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular. Mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, Pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Seguindo na linha dos roubos, nós tivemos um roubo sensacional neste dia de hoje. Né? Mas é sensacional, é de cinema. Tem que é de bater cinema. Palmas, né? É de cinema. Os caras são craques. A gente podia falar de uma ação extraordinária, que parece aqueles filmes de Hollywood, mas foi ao contrário. O pessoal estava começando o programa falando, né, dessas maravilhas do cinema. O que aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, foi mais ou menos isso. A partir das 14 horas e 30 minutos, 2 viaturas da Polícia Federal, elas entraram no aeroporto, se encaminharam para fazer supostamente um recolhimento de uma carga de 750 quilos de ouro que chegava da Suíça. Uma ação muito rápida, onde até foi utilizado material específico para o recolhimento, sabia exatamente onde estavam essa carga, e também o chefe de logística estava dentro de uma das viaturas, então ninguém estranhou a ação. Só que esse carro, que parecia uma viatura, os 4 homens que estavam uniformizados com os uniformes da polícia, que carregavam fuzis e também carregavam distintivos, não passavam de ladrões. Sim, você entendeu certo. Toda essa mega operação que foi filmada pelas câmeras e autorizada pela segurança do aeroporto se tratava de uma mega ação criminosa. Agora a polícia está investigando, porque depois da saída do aeroporto, onde se percebeu que alguma coisa estava errada, porque alguns funcionários foram tirados do galpão onde estava essa carga, então começou a se desconfiar, mas eles saíram com tranquilidade e abandonaram o carro na região próxima e colocaram o ouro, sabe aonde, Magda? Aonde? Numa ambulância. Porque Ai, ninguém ia vai parar a desconfiar e ambulância. saíram. A Polícia Rodoviária Federal está no encalço, né? Está buscando essa ambulância, mais informações, porque parece também que houve uma troca de veículos depois de um certo período, e nesse momento fazem a perícia desses carros, supostamente viaturas da polícia. Mas a qualidade, a questão dos distintivos, Ou seja, uniforme, era igual. tudo fake, mas assim, Era com a tudo perfeição. Tudo fake, a gente parece aqueles verdade, seriados que a gente assiste, é, né? mas Onde a gente ouro, parece né? tudo que é real, Ouro, e daí ouro, aparece a ouro. polícia. Ouro e pedras preciosas, né? Exatamente, vinha da Suíça, né? Uma das cargas mais Só em valiosas. ouro. Nova Tava York. vindo ou tava indo? Tava indo pra Tava indo Suíça pra- e indo igual pra a Nova outra York. vez. Tava Você indo lembra? pra Outra Suíça e Nova coisa, York. Com que outra objetivo, coisa, né? nenhuma das notícias que vazaram, que saíram até agora, deram a procedência desse ouro. Exato. Alguma coisa me diz que tem a ver com aqueles milhões Dinheiro de dólares que foram também- lá. Uma operação parecida, como a Ana falou, entrou um carro disfarçado de carro da Polícia Federal, pintado, um carro clonado com carro brigado. Operação rigorosamente igual. Informação privilegiada, local privilegiado, carga suspeita. E Vitorino? Lembra e do outro saindo dos do Brasil, saindo do Brasil sem proprietário dele, porque não foi identificado o proprietário até agora. E segundo as Será que eles informações... não dão pra gente? Não, mas é Tá rolo, né? muito igual. Essa história tá muito mal contada. E Um tá ouro muito que, bom. dependendo Um da dos maneira que integrantes... se desintegra, fica difícil rastrear, e sem falar que... Nunca mais ainda tu acha. Não, e ainda a gente coloca que esse chefe da logística responsável pela operação, a família dele teria sido sequestrada na noite anterior. E ele foi, então, coagido a participar do sequestro, dando essa autorização. Então já se sabia. E a família dele estava refém na noite anterior e só foi liberada depois da participação dele no crime. Mas isso, todo mundo descobriu isso só depois que roubaram. Sim. Assim, ó, sabe qual é a estratégia? O dono desse ouro deve ser o mesmo ou, digamos assim, exercita a mesma prática que o dono daqueles milhões de dólares exercitava. Esses caras não vão reclamar.
talvez não venha nem aparecer, porque até hoje eu não sei quem era o dono daqueles 5 milhões de dólares em dinheiro. Sabe? Não sei. Nunca mais falaram, né? Nunca, o assunto morreu. Anotem, esse ouro que roubaram lá, semana que vem ninguém mais fala. Tem gato morto nessa história. Tu ia dizer alguma coisa sobre isso, Eu ia comentar o que a Aninha acabou de concluir na notícia ótima. Não, e sem falar que a gente coloca, mas 150, quanto é em reais? 113 milhões de reais roubados com uma facilidade inacreditável para alguns especialistas. Que maravilha. Tá mal? Tá muito mal contado. Tá mal. Isso. Não tinha Polícia Federal guarnecendo, não tinha Polícia Militar guarnecendo, não tinha segurança privada guarnecendo, tudo muito, sabe? Fácil. Saindo muito em silêncio, que nem aqueles dólares saindo. Não. Parceiro de mim, para com isso. Esse negócio de coincidência. Não tem, no né? mesmo aeroporto. Não, e o mesmo... o outro foi no armazém 6, esse foi no armazém 4. A diferença do ponto é 20 metros. Sim, mas igual, né? Quer dizer, os caras entram... Modus operantes igual, tudo igual. Não, e a rapidez, o roubo foi executado em menos de 5 minutos. Um dos outro carros também não foi colocado na portaria, o segundo se dirigiu ao local onde estava, né, ao barracão onde estava localizada a carga, que já estava posicionado para um suposto, para se trocar de um lugar para o outro, então chegou, eles colocaram no carro, na caminhonete, de maneira específica, já tudo certinho, eles já sabiam onde estavam, até uma parte da carga estava de um lado do galpão, a outra no outro, tudo foi concentrado nesse veículo e eles saíram rapidamente em menos de 5 minutos, tanto que as pessoas que estavam no galpão, elas estranhavam, elas fizeram assim, né, não sabiam, ele não mostrou o distintivo, a pessoa se acalmou, mas estranhou, porque não é esse o procedimento, segundo até as pessoas que trabalham com a retirada de cargas. É informação privilegiada, montaram o roteiro certinho. Gente, que eu não lembro aquele filme do Marco Wahlberg e a... Hoje eles estão cinematográficos. Aquela atriz sul-africana, sempre esqueço o nome dela. Que os Mini Cooper faziam. Isso, que roubaram. Charlize Theron. Charlize Theron. Tio, desviaram a atenção da polícia. Onde estava, não sei o quê. Os caras se inspiraram ali. 2 roubos exatamente iguais, os caras sumiram em 5 minutos com milhões. Dentro dos Mini Cooper. E a gente coloca também que o aeroporto de São Paulo é tido como o aeroporto mais seguro para carga e descarga. Então, foi justamente isso que se estranhou. Pô, no mais seguro acontece uma coisa dessas, mas como a gente vê nos cinemas, né? Eles sempre falam que o mais seguro, supostamente, é o mais fácil de entrar por ter justamente, como é o mais seguro, ninguém seguro, ali nada vai acontecer. Ninguém vai desconfiar. Foi Congonhas. Foi Congonhas? Foi Congonhas. Porra, no centro de São Paulo. Que horrível. Não dá nem pra dizer, saíram desabalados da fuga. Não, entraram tranquilos, pegaram e foram embora. Fuga em Congonhas, não tem? Tu cai naquela avenida ali, tá mal. Não, o mais estranho é ir pra uma ambulância que ninguém ia parar, né? Liga a sirene, quem é que vai parar? E tu abre e tem um monte de ouro, 750 quilos de ouro. Isso dá um filme, dois filmes. Olha aqui, ó, eu tiro meu chapéu, os caras são craques. Falando eu tiro meu chapéu, os caras são craques, eu quero falar pra você em decoração para a sua casa, na Saaf Decoração e Presentes. Vamos assistir estas ótimas dicas de decoração e presentes. E já lembrando que a loja está aberta de segunda a sábado, esperando por você. Vamos conferir? Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. A Saaf está localizada bem aqui pertinho em Canoas, na BR-116 mesmo, ao lado do viaduto do Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Fácil acesso e fácil estacionamento. Portanto, não deixe de visitar a Saaf Decoração e Presentes e fazer boas compras com economia. Vamos corrigir o que nós falamos, o aeroporto é de Guarulhos. Congonhas é Guarulhos. É Guarulhos. Agora, aposto 9 fichas em 10 de que esse dinheiro tem origem pública.
eu não duvido de absolutamente nada. Doutor Ruschel. Eu muito menos, dona Mari. Será isso? Não, que susto, dona Mari. Ah, não estava distraído? Não me comprometa, dona Mari. Tá. Posso tratar da minha manchete? Seria Faça-o, por gentileza. Pois o ministro Toffoli, diante de nós, estranhando o silêncio dele, porque quando ele deu aquela decisão de repercussão geral de que os extratos do cofre não poderiam ser usados e trancaria todas as ações, deixou o país em polvorosa, deixou os ministérios públicos federais e estaduais do país inteiro em polvorosa e deixou a todos nós, cidadãos, preocupadíssimos, porque o COAF é o sustentáculo de todos esses processos. Tudo se inicia a partir dali. Como nós sabemos, o julgamento está marcado só para 24 de novembro, senhores. Se os processos, se os inquéritos, se as ações que versam sobre isso ficarem parados até lá, para a Lava Jato. Então, finalmente veio o presidente do STF, estava num evento em Ceará, Fortaleza, fez uma manifestação de que agora, na volta, ele procurará seus pares e marcará imediatamente o julgamento. Então, essa é a primeira grande notícia. O que ficou mais difícil de compreender ainda foi a sua declaração dizendo que não decidiu o que ele efetivamente decidiu. Me explico. Ele, na verdade, ele disse que ele não suspendeu o uso do cofre. Quer me tontear, né? Mas se a senhora... Desde o início quer me tontear, né? Mas, dona Mari, se a senhora está tonta, a senhora imagina eu que tento entender o que disse o presidente do STF. Ele disse que não suspendeu o uso do cofre. Ele só quer que se diga quais são os limites do uso do cofre. Então é um silogismo, um sofisma ali, Marne, difícil de chegar aonde que o presidente quer. Mas então, finalmente... O senhor é inteligente. O senhor colocou silogismo. Silogismo são duas opiniões para valer a terceira. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado, seu Marne. Muito culto. Então a explicação dele piorou. Então vou ficar com a notícia boa, que é a conclusão da decisão dele. Sim. Né? Nós teremos o julgamento marcado agora e, insisto, a importância desse julgamento. Ele também falou sobre uma matéria que nós versamos aqui na bancada, dona Mari, super interessante, que era a questão dos navios iranianos, na questão do abastecimento ou não. Sim. Porque saiu uma decisão da Justiça do Paraná mandando abastecer. E aí ele até, quem sabe, extrapolando um pouquinho a função, porque é um processo sob sigilo, né, que não só se tem a decisão, não se tem os porquês. Ele disse que, na verdade, não haverá nenhum prejuízo às nações envolvidas e que, então, o navio iraniano deve ser abastecido e voltar para suas origens. Essas declarações todas, como eu disse, em Fortaleza, num evento lá jurídico. Muito bem. Falando em informações, nós recebemos informações do Comando da 3ª Região Militar, através do chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, o general de brigada, André Alcântara Leite, sobre a destruição do armamento nesse dia de hoje. Eu fiz um comentário na rádio. Inclusive eles mandaram abraços para ti, a Mônica, através da Mônica, da assessoria de comunicação, mandou abraços em especial para ti, que eles gostam muito de ti, dos comentários que tu fazes, onde ele explica, né, que é papel do Exército, até tem aqui, acompanhou a destruição das armas, destacou que o Exército Brasileiro realiza um trabalho em parceria com o Poder Judiciário, sendo esse o final de um processo iniciado da apreensão da arma pelos órgãos de segurança pública. Foram, na verdade, queimadas mais de 10 mil armas de fogo, entre longas, curtas, réplicas e simulacros, que diz? Simulacros, mais de 100 mil munições e mais de 5 mil armas brancas que foram encaminhadas por diversos órgãos, e essas são as que não têm utilidade mais. Foi esse comentário que eu fiz hoje na Rádio Pampa, porque muita gente escreveu para a Rádio Pampa, disse, entrega para a polícia e tal. Não, o Exército tem uma divisão, uma área técnica que faz uma triagem. São armas já muito usadas, danificadas, que não têm recuperação, e munições vencidas que oferecem risco para quem utiliza, inclusive. Então, tem uma área técnica do Exército que faz essa triagem, o que é aproveitável, eles encaminham para a polícia, porque, puxa vida, a gente tem unidades da polícia nos rincões mais distantes, né, Mário Barcelos, do nosso Rio Grande. Puxa vida, um pequeno fuzil, faria uma diferença para o policial que está lá com o mesmo pensamento quando eu comecei a ouvir a notícia, depois me dei conta que são as que não têm utilidade, né? Não vai destruir armamento em perfeito uso. São armamento defeituoso. E o armamento
equipamento defeituoso, ele é mais perigoso para quem utiliza do que para quem vai... porque ele oferece muito risco, né? Mas são armas que não tem registro, armas raspadas, armas apreendidas. O tiro sai pela culatra. É, o legítimo. Armas apreendidas, enfim, o Exército deu uma providência. Um abraço, Simone, obrigado pelo carinho. Mônica, a Mônica. Não foram essas, mas foram similares que deram origem isso, Mário? Que o tiro saiu pela culatra. Sai pela culatra, ele sai pelo... Aqui, olha que informação interessante. O nosso telespectador, o Adalberto Pires, obrigado pela contribuição, Adalberto. Adalberto diz o seguinte: ele trabalha nessa área de embarque, trabalhou muitos anos na área de embarque do aeroporto. Ele diz o seguinte: os aeroportos têm um hangar especial onde são guardados os transportes de valores. Chama-se base de transporte de valores. A carga de valor, ela só vai para o hangar no embarque na hora do voo, 30 ou 40 minutos antes do voo. Ou seja, muito estranho que essa carga estivesse paradinha dentro de um hangar de embarque, sendo uma carga de valor fora do horário do embarque. Está cada vez mais evidente de que o negócio não foi só os bandidos, não, hein? Aproveitando essa onda de notícias, né, de esclarecedoras... Obrigado, Alberto. Eu quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo, porque são aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. E estudos muito recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, o que faz que melhore a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373. Se você não for dessa região, usa o prefixo 51. 3061-7373 e agende uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando, e eu acho muito importante, que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Então, corre, pé ligeiro e liga para lá e marca a consulta. Eu estou precisando. Lembrei de Chico, quando eu comecei a falar na clínica, ele se manifestou. Ele está surdinho. Pois é, você já fez audiometria? Não, esse retardado, no caso eu... que vos fala? Que vos fala? Me assustei porque fui na toalhinha. Depois do banho, a toalhinha veio será ciúme? Digo, que nojo. Aí peguei o quê? O cotonete. Aí tu entope limpar tudo. os dois ouvidos com o cotonete e empurrei a cera pra dentro. Claro. Olha, não tô ouvindo nem desaforo. Ele passou aqui, quando ele chegou, passou ele já por é mim, surdo ou normal? Eu disse, Vitorino, não sei o quê. Aí ele... minha franja, não estou me acertando, não sei para que lado ela está hoje. Desculpa, dizer, mas desculpa, eu estou incomodando vocês em casa, mas estou em crise com a minha franja. Desde que eu me acidentei, a minha franja saiu do lugar. E aí ele passou por mim, Vitorino, eu preciso fazer... Pode afetar o equilíbrio. Vitorino, eu preciso... Aí quando ele chegou aqui, eu disse, escuta, cara, tu tá surdo? Ele disse, tô surdo mesmo. Pode afetar o equilíbrio. Eu vou desequilibrar. Mas eu que não tô surdo, eu sei que a Roberta Horas quer fazer eu só quero fazer um comentário que na verdade, ajudando o comentário do Rusch, é uma complementação. Hoje nós estamos do comentário do Dr. Rusch a respeito dos navios iranianos. A questão é o seguinte, a Petrobras não quer, de jeito algum, abastecer esses dois navios iranianos que estão no porto no Paraná. Um está com a carga lotada de milho, o outro ainda não. Essa carga de milho é alimento para o povo iraniano. Entretanto, o Irã sofre graves sanções dos Estados Unidos porque eles realmente trabalham com a ideia de armas químicas, que é completamente algo que todo mundo não quer que isso aconteça. Então, essas sanções estão sim afetando o Irã. No momento que a Petrobras coloca combustível nesses navios, eles estão favorecendo a quebra desse jogo internacional. Então, assim, para a Petrobras, essa decisão do Toffoli foi, em parte, boa, porque, de certa forma, ele vai dizer, eu vou ter que abastecer, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é uma decisão governamental, não é uma decisão da empresa. Por outro lado, a Petrobras está, sim, correndo riscos de também
comprometer os seus contratos internacionais por conta dessa atividade. Mas, Roberto, todo mundo quer falar. Eu queria fazer só uma pergunta por ordem. Deixa eu só te alimentar de informações para que tu possa comentar em cima da coisa. Só uma informação. Não é do STF, é da Polícia do Paraná, um processo que correu Foi do STF? Supremo. Porque ele comentou dizendo que a decisão não era dele, que ele estava constrangido em comentar. É isso que eu quis corrigir, na verdade, Ruschel. É uma decisão do Supremo, de uma liminar, porque a Petrobras não quer tomar nenhuma decisão sem ter a chancela justamente judicial. Não, essa é a questão. Porque é a única forma. Roberto, eu só queria fazer uma perguntinha, só que eu acho que talvez o nosso telespectador inteligente gostaria de perguntar. O Brasil assinou o termo de sanção contra o Irã ou não? Não. Então não existe isso. Não, mas esse é o comentário Esse é o maior absurdo que tem. Se a sanção é dos Estados Unidos contra o Irã, é uma coisa com os Estados Unidos. Agora o Irã veio para cá para comprar coisa do Brasil, não pode abastecer o navio porque o Trump brigou com o Irã. Então o Brasil não tem soberania nenhuma. Roberta, eu ainda não consegui me explicar. O que eu quis dizer é que o governo brasileiro não poderia ser punido porque eles estariam abastecendo cumprindo uma decisão judicial e não governamental. Essa distinção que eu quis fazer. Isso tu concorda? Mas eu acho que não precisa nem ter decisão judicial. Teve que ter. Por que se os Estados Unidos brigam com o Irã, o Brasil também tem que brigar? Não tem nada que uma coisa com outra questão, é outro viés. Assim, não é os Estados Unidos, é o mundo inteiro que quer paz. O mundo inteiro não quer armas atômicas. O mundo Tudo inteiro. Bem, vamos desarmar Paquistão, Israel, o país mais poderoso, Japão, todo mundo. O país mais poderoso, com a economia mais poderosa e que pode enfrentar essa situação é os Estados Unidos. Por isso que nós mencionamos os Estados Unidos, mas a maioria dos países do mundo inteiro é contra essa atitude do Irã. Inclusive o povo iraniano. O povo iraniano sofre horrores com as mazelas que estão acontecendo dentro do Irã por causa dessas sanções que são necessárias e o povo iraniano não concorda com a decisão desse governo que, infelizmente, está comprometendo o país inteiro, famílias, é uma hipocrisia que eu queria o auxílio do mar. Não, é uma questão internacional. Tu pediu? Não, Vitorino se calou. Não, eu que calei ele. Pergunta pra ele. O Paquistão tem que ser desarmado, Israel tem que ser desarmado. Todo mundo tem que ser desarmado, então. Agora só o Irã que não pode ter, porque o Irã não pode ter. Desculpa, mas Israel não produz armas químicas. Desculpa, a Arábia Saudita e Irã, a Arábia Saudita e o Irã são os países, a Coreia, são os 3 países mais perigosos atualmente para criar uma terceira guerra mundial. Todo cuidado é pouco, mas o jogo internacional, do comércio internacional, é um quebra-cabeça que a gente nunca pode olhar um lado sem dimensionar os outros. Acabou de dizer São jogos. E é por isso que ontem e anteontem nós falávamos do Reino Unido. Falávamos do jogo que está acontecendo de uma União Europeia, que, como tu mesmo disse, Chicão, e muito bem disse, talvez para o Reino Unido seja uma cartada excelente cair fora desse jogo. Então, assim, estamos vivendo um novo milênio, com nova configuração que as peças desse jogo estão ainda sendo montadas. Então, todo cuidado é pouco. Agora, uma coisa é certa. A arma química tem que ser banido. Tem que ter sanção, sim, então, ao Irã. Os americanos têm que parar com... O maior fabricante de arma química no planeta é os Estados Unidos. E os Estados Unidos assinaram o Convênio de Genebra e não obedeceram também. Eu acho uma hipocrisia tão grande isso aí. O convênio foi pouco. Eu acho uma coisa tão hipócrita isso. O Irã não tem nada a ver com o Brasil. Não pode abastecer no Brasil. Gustavo Vitorino. Que brigou com os Estados Unidos, está errado isso aí. Eu gostei do Isso aí está por trás o novo governo brasileiro, está por trás esse afeto, digamos assim, entre os Estados Unidos e o Brasil no momento atual. Porque se fosse no outro governo, os governos anteriores, abasteceriam normalmente. No governo da Dilma, no governo Não, sabe por que abasteciam? No governo do senhor Lula. Vou explicar. Porque nas outras ocasiões não era navios com a bandeira do Irã. Eles faziam um jogo para poder abastecer, onde eles mudavam as bandeiras e construíam um jogo que o Brasil podia
escoar, porque quem está perdendo? Temos que falar. Os nossos produtores de milho, com certeza, são milhões de toneladas que estão sendo envolvidas nisso. Tá porque o Irã é um 45 mil mas toneladas. aí é que vem. O valor do dinheiro sobrepõe ao valor das vidas. Se a gente não colocar sanção nessa gente louca, Roberta, eles não vão parar. Os Estados Unidos acham que o Irã vai fazer urânio em arma atômica, que nem achavam que o Iraque, que o Saddam Hussein no fim não acharam nada. E foi um fiasco aquilo do Iraque. Isso aí. O Iraque foi Gustavo um Torino, fiasco. fala e agora o cálice para sempre. Eles não Não, vão o Jorge deixando está de falar. perguntando se o convênio do Irã tem pelo SUS. Não, agora ele pegou porque eu me enganei. Mas é uma coisa eu sei que é leve. convenção, que eu falei convênio. não. Agora, só porque eu sou escritor, sou mega inteligente, eu não posso errar. Tu tem um dia em teu homenagem? Um dia de do homenagem, escritor tu não é escritor. Não pode dizer. Homenagem a Troa. Que isso, homenagem a Troa. Aí virou E aí, sacanagem. não, olha Aí virou aqui, desmoralizou vamos, nós estamos falando do Irã e tu vem com essa bandalheira. Depois dos dois salvar o mundo aqui, deixa eu avançar num assunto que tem certeza é de interesse de todo mundo. O governo vai anunciar na próxima semana, na segunda-feira, vai anunciar o calendário para 2020 do saque do Fundo de Garantia. O que o governo quer? Que esse saque seja anual, estabelecido em percentual sobre o saldo remanescente. Então, assim, a ideia não é acabar com os recursos, mas é proporcionar. Aí, por conta dos memes, das brincadeiras, R$500, coisa e tal, teve sujeito ligando para namorada, você não me queria, agora que eu tenho R$500 do fundo, você fica me ligando. Depois dessas brincadeiras só na internet, o governo hoje assumiu de que uma decisão como essa precisaria, não um estudo maior, mas uma logística maior. Precisaria preparar melhor o sistema para fazer esse saque de forma percentual. Por isso estabeleceu um valor com base exatamente no volume de contas existentes, que o Ruschel deu o número ontem. Mais de 80% das contas de fundo de garantia existentes hoje tem menos de R$500. São contas de pessoas modestas, de trabalhadores modestos que trabalharam por pouco tempo. Então, assim, o governo na semana que vem vai anunciar o programa para 2020, como é que vai ser. Os percentuais que eu tinha dito aqui, que seriam entre 25% e 35%, vão ser um pouco mais abaixo. Eles vão ficar entre 5% para valores, para saldos acima de R$50 mil, 5%, e pode ir até 25% para saldos abaixo de R$7 mil. E para quem não leu, eu quero só dizer o seguinte: o nosso super mega hiper master presidente Bolsonaro disse o seguinte: tá achando pouco 500? Não pega! Não pega! Muito simples. Tá achando pouco? Não pega. Eu achei sensato, mas eu achei sensacional. Então pouco vai ser o salário do filho dele, Washington, então. Não foi esse Bolsonaro que eu votei. Tá também eu não posso agora, porque eu sou da direita, eu tenho que concordar com os absurdos também. Muito bem, tem eu só quero complementar, fazendo o link com a notícia de ontem, é que das 260 milhões de contas, 211 se extinguem, 211 milhões de contas se extinguem, que são de R$500 para baixo. E eu fiz uma defesa ontem aqui, e fico feliz que agora tenha se explicado, porque era exatamente isso, a complexidade da avaliação, de tu definires um percentual imediatamente, sem dimensionar quanto será o saque, se 50% das pessoas usarão esse direito, se 60% ou se 70%, fez com que o governo recuasse, pegasse um ano, para aí sim fazer cálculos atuariais, entender a mecânica, e então por isso que para vigorar a partir de 2020. Muito bem. Para você que está subindo a serra, indo para Gramado, e tem vontade de provar doces genuinamente europeus, a grande pedida qual é? Confeitaria Zuckerhaus. Diferente de tudo que você já encontrou na cidade, a proposta é oferecer os clássicos europeus, como o pastel de nata português, os cannoli italianos, o panna-cotta, que é uma sobremesa de nata com mirtilos, mas tem também a torta húngara de nozes e damasco, e aquele tradicional bolo inglês de frutas e conhaque, igualzinho ao servido pela rainha Elizabeth nos casamentos reais. A Zuckerhaus também oferece tortas em miniatura para você se deliciar comendo a torta inteirinha, sozinho, é só minha. A confeitaria está localizada no coração da cidade, a apenas uma quadra da Rua Coberta, de terças a domingos, das 14 às 20 horas. Saborei os clássicos do velho mundo, feitos com receitas originais e de forma artesanal. Zuckerhaus, sabores da Europa em Gramado.
Rua Teobaldo Fleck, número 30, uma quadra da Rua Coberta. Tem WhatsApp, 54-8432-6634. E já que o momento é doce, o momento é de delícias, de coisas doces, eu quero propor um parabéns para a nossa diretora Cristina Gadré Jardim, que hoje está de aniversário. E ela efetivamente é uma pessoa doce, uma pessoa amável. Verdade. E que está à frente daqui da diretoria da TV, da Rede Pampa de Comunicações. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Cristina Gadré, parabéns pelo seu aniversário. Dona Magda Beatriz, você sabe que eu sou um professor de história e analiso muita história. E não tem... o problema, a mídia ocidental, ela é muito hipócrita. Por exemplo, os Estados Unidos banca um Estado americano que se chama Israel. Por quê? Porque é um Estado logístico para ele. Então Israel pode ter bomba atômica, tudo. Banca o Paquistão. Sabia que os Estados Unidos banca o Paquistão, né? Que o Paquistão fica naquele enclave de Afeganistão e aqueles monte de países pró-árabe. Eu sou presidente da China. Hoje, a China tem todo o direito a bancar o Irã e a Coreia do Norte. A Coreia banca, já banca. E o Irã também. Teria que ter esse direito. Por que os Estados Unidos têm direito? Porque eles são país propenso à guerra. Por que propenso à guerra? O Irã é um país pacífico. Não tem nada de guerra no Irã. A Coreia do Norte fez alguma guerra com o mundo? Não. Eu acho que isso aí é uma forma dos Estados Unidos ter países títeres na mão. Eu acho isso que aconteceu com o Brasil, com os navios iranianos, eu achei um absurdo, uma falta total de soberania brasileira. O Brasil não assinou esse tratado de ações contra o Irã e não pode abastecer navio iraniano que vem comprar produto brasileiro, que os americanos não querem. Então, se o Trump tá afim da tua mulher, a gente leva, então. Tá bem. Vamos ver. Mas tu tá vindo da mulher dele? Mais ou menos. Tu acha que ele vai te dar? Não vai te dar. A impressão minha, esse rapaz aqui tá sofrendo uma transmutação por conta da fadiga de metais. Não, olha só. Não pode ter uma análise histórica da história. Não pode ter uma análise histórica da história. Vamos falar, mas depois vamos encerrar, né? Não. Porque tem mais assuntos no programa. A análise histórica da história foi bom. Não pode ter. O senhor fica ridicularizando, seu Chico. Tá apoiando a Coreia do Norte. Não é, eu tô fazendo o que existe. Tem que ter dois dias. Ele te ouviu. Eu ouvi as tuas lambisgóias, agora ouve. Mas olha aqui. Esse rapaz agora tá apoiando a Coreia do Norte. Detonação do programa mesmo. E tu não merece. Tu só erra, cara. Tu é advogado, erra pros caras em casa. Que advogado é esse? Vamos lá. Vocês viram como é que é trefe? Tá, mas é que tu tá Vamos lá. O rapaz agora é crítico do Bolsonaro, apoia o Irã, a Coreia do Norte, é contra os Estados Unidos, imperialismo americano e que tu não tem a pluralidade da opinião. O jornalista tem que ter isso. Com o tempo... eu sou a favor do Bolsonaro, mas nisso não sou a favor. Somente as pessoas inteligentes mudam de ideia. Não é questão de mudar de ideia, é uma questão de ter coerência. O país vem comprar milho de tinto. Tu não pode abastecer porque os americanos não querem. O milho não era brasileiro. Quem que é o milho? Não era, eles vinham da Argentina, o navio estava subindo da Argentina. Tá bom, é o milho. Seu Marley, foi o senhor que disse, foi o senhor que trouxe aqui, Roussel, à mesa, onde que os inteligentes estão cheios de dúvidas, enquanto os idiotas estão cheios de certezas? Não foi isso? Foi Roussel? Não, eu falei do cardeal Richelieu. Só os idiotas estão absolutamente certos. É mais ou menos isso. É primo irmão, então, do meu. Primo irmão. Roberta, tua manchete. Se perdeu na tradução. Vamos à manchete da Roberta. Sim, Magda. A gente tem falado, e o Vitorino vai trazer em seguida, sobre essa questão toda que está acontecendo dos hackers entrarem nos computadores, nos celulares, essa invasão toda. E foi feita uma pesquisa com 28 mercados do mundo inteiro, aonde eles entrevistaram mais de 47 mil pessoas e identificaram a questão da facilidade, do quanto os seres humanos confiam os seus dados pessoais e financeiros a uma instituição, seja ela bancária ou não, uma instituição financeira de modo geral. Pois nessa pesquisa se identificou que o Brasil, os brasileiros, são campeões nessa confiança. Nós brasileiros, 82% dos brasileiros
entregam os seus dados pessoais e financeiros, sem nenhuma contrapartida. Outro dado interessante é que apenas 4% dos brasileiros entende importante estar numa agência bancária. No resto do mundo, 21% das pessoas acham importante estar pessoalmente numa agência bancária e cuidar das suas finanças pessoalmente, enxergar quem é que é a pessoa que, afinal de contas, está operando ali. Os brasileiros, nesse sentido, são extremamente digitais. E por conta desse grande número de pessoas que prefere o banco trazendo todo esse contato digital, favorece que ele passe esses dados mais facilmente, porque o resto do mundo, em contrapartida, só 77% entregam os seus dados sem contrapartida. É interessante também trazer que dados para seguradoras, por exemplo, nós brasileiros, 74% entregamos para as seguradoras, enquanto que os outros consumidores do mundo inteiro, apenas 68% deles entregam esses dados às seguradoras. E por último, os pagamentos online, que também é uma outra forma de buscarem esses conteúdos. 71% dos brasileiros entregam os seus dados sem contrapartida. E no resto do mundo apenas 52%. O Banco Central fez uma última avaliação e identificou que 28% da população adulta no nosso país não tem conta em banco. Então, dessas pessoas que têm conta em banco... Quanto por cento não tem? 28%. Eu não sabia é muito disso, grande o número de pessoas que não têm uma conta em banco, seja porque não têm recursos, seja porque simplesmente não confiam e não acham difícil a questão do banco. E também a gente foi escutar técnicos que estão trazendo informações para as pessoas leigas. Afinal de contas, como é que a gente percebe que a gente está deixando rastros para que as pessoas invadam o nosso celular, o nosso computador? Como é que a gente pode se defender? Então, mais tarde eu trago essas informações, essas dicas sobre como nos defender dessas invasões que são muito difíceis. Então, deixa eu te dizer uma coisa, falando em daqui a pouco, agora há pouco as pessoas dizem, eu não anotei endereço, então eu quero dizer para vocês. Para você que está subindo a serra, indo a Gramado e tem vontade de provar doces genuinamente europeus, a grande pedida é a confeitaria Zuckerhaus. Diferente de tudo que você já encontrou na cidade, a proposta é oferecer os clássicos europeus. Pastel de nata português, os cannoli italianos, panna cotta, que é a sobremesa de nata e mirtilos, a torta húngara de nozes e damasco e o tradicional bolo inglês de frutas e conhaque, igual ao servido pela rainha Elizabeth nos casamentos reais. A Zuckerhaus também oferece tortas em miniatura para você se deliciar comendo a torta inteirinha, sozinho. A confeitaria está localizada no coração da cidade, apenas uma quadra da Rua Coberta, de terças a domingos, das 14 às 20 horas. Saboreie os clássicos do velho mundo, feitos com receitas originais e de forma artesanal. Zuckerhaus, sabores da Europa em Gramado, Rua Teobaldo Fleck, número 30, a uma quadra da Rua Coberta. WhatsApp 54-8432-6634. Posso mandar um abraço, então? Pode, claro, autoriza, né? pode. Primeiro ao seu Elvio Lima, que tem a paciência de me atender sempre com meus saques e depósitos ali. E um casal muito especial aqui da nossa Rede Pampa, da nossa Rádio 104, líder de audiência, nosso querido Marco Antônio e a sua esposa Josi Mendes, que com o filho Arthur, que com a filha... Sabia que ele tinha casado? Está sob o manto do matrimônio. Vamos lá nos recados. E o seu filho, o Arthur, né, o mesmo nome do meu neto. O Arthur, sim, então assim, nos assistindo. Um abraço, Marquinhos. Obrigado pela audiência. Tu também quer mandar um abraço, né, Roberto? Sim, Magda, eu gostaria de mandar um beijo muito especial à senhora Nini, que nos encontrou no supermercado. E ela me comentou que ela tem o seu Pedro, há 41 anos, então ela disse que são muito fãs do programa, então aqui vai um beijo especial da Nini, pra Nini e ao Pedro, e também a filha dela, a Patrícia. Um beijo especial. Gustavo Vitorino, os recadinhos dos hackers, hein? Pois é, hoje começou a sair, a Polícia Federal começou a divulgar os nomes de algumas pessoas que tiveram telefones hackeados e que foram encontrados nos computadores e nos arquivos desses hackers. E interessantes, andaram hackeando o presidente da Câmara Federal, andaram hackeando senadores, andaram hackeando ministros do STJ, agora disse que hackearam ministros do STF também, a Polícia Federal deve divulgar mais alguns nomes amanhã.
Eu acho que isso foi um ataque terrorista, um cyberataque. Não foi uma mera invasão, não. Foi um cyberataque. Agora, o que me causou estranheza é o seguinte: os ataques foram só às autoridades e políticos de direita. Não teve ninguém do PT, da cúpula do PT, ex-presidente, não teve nenhum governador, nenhum ministro da turma solta-solta, que é o Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, o Toffoli e o Gilmar Mendes. Não teve ninguém do PCdoB, do PSOL e do PT com o celular invadido. Curioso, né? Eu fiquei curioso em relação a isso. Por isso que eu queria dar a minha opinião, porque opinar e se posicionar é coisa dos fortes. Covardia é se esconder no muro da isenção. Dona Magda, é importante a informação que está trazendo o Vitorino, porque um dos quatro presos tem partido, né? Era registrado no partido do DEM. No DEM, né? O partido do DEM que está no governo, né? No DEM, exatamente. Magda, fala, querido. Hoje, alguns amigos meus, o Marcelo Castro, que é presidente do Cid Clubes, e o João Derli, que é secretário de esporte, junto com o governador Eduardo Leite, deram uma coisa que eu acho muito legal, e a Aninha pode corroborar com isso: o apoio total para os Jogos Pan-Americanos que vão acontecer em Lima, logo após os Jogos Pan-Americanos. Vai ter uma equipe gaúcha, talvez pela primeira vez, completa em todos os esportes, com o apoio do governo e também do sindicato dos clubes e do secretário de esportes, né? Eu achei que isso aí, o esporte é uma coisa que o Rio Grande do Sul está começando a ver outros esportes que não é o futebol. E a gente também fala em uma categoria que precisa, claro, o investimento olímpico é muito caro, mas também na questão dos para-atletas, que são pessoas que dificilmente conseguem arrecadar patrocínios, então eles têm única e exclusivamente, às vezes, ter que contar com esse tipo de ajuda governamental. As pessoas reclamam, mas só que porque se já é difícil um atleta conseguir patrocínio, muitos acabam recorrendo sim ao Exército Brasileiro e acabam sendo financiados pela instituição justamente por ter essa questão de reconhecimento e preparo, vamos dizer assim, na excelência pela categoria e pelos profissionais. Então é extraordinário que tem essa iniciativa. E aproveitando a questão dos abraços, gostaria de mandar um abraço para Estela Mares, que hoje o seu filho está completando 17 anos, o Alex. Então um abraço enorme para ela, muito obrigada pela audiência. E gostaria de complementar só o que a Roberta falou a respeito dos bancos. Hoje a gente fala a respeito da confiança nessas instituições, e a gente fala que os jovens também têm um certo receio, porque é difícil mudar a agenda para ir numa agência. Eu falo assim, o jovem, o que ele mais enerva é ter que perder tempo em fila, em agência bancária, e ter que parar. E hoje muitos bancos, e tem que se tomar cuidado, dependendo do que você aceita na internet, porque hoje muitos possibilitam que você abra a sua conta através do seu dispositivo móvel. Para quem está, né, aí, até o Medina, que é bicampeão mundial do surf, ele é o garoto propaganda de uma instituição bancária, e fala assim, é tão fácil quanto abrir aqui, eu vou abrir meu celular. É muito mais fácil. Mas tome muito cuidado, porque dependendo do financiamento que você procura, dependendo do serviço que você consulta, isso tem sim um valor, porque as pessoas não associam que as taxas bancárias cobradas pelo banco, eles também são associados às vezes a algumas instituições bancárias no seu aplicativo. Então tem muita gente que faz ação, que troca, que manda para lá crédito e coisa, principalmente os jovens, depois estranha essas contas e acaba tendo que entrar no cheque especial. O número de jovens endividados, e principalmente por financiamentos educativos, se baseia muito nessa facilidade que às vezes as pessoas não se dão conta das ações que tomam. Magda, ontem teve futebol, né? E o meu Internacional ganhou. A ganhou. Roberta, que é a nossa comentarista preparada aqui sobre futebol, deixa eu só explicar para a senhora. Ontem o Inter jogou, venceu lá no Uruguai por 1-0. Teve um outro clube brasileiro que jogou no Equador. 2. Mas não, teve um clube brasileiro que jogou no Equador. 2-0. Pois é, e teve problemas lá, porque tomou um banho de bola de um timeco de quinta categoria, formado por eletricista que sobe poste e coloca a luz lá. O time de eletricistas enfiou 2-0 com 10 jogadores num time milionário do Brasil. Gustavo Vitorino está pedindo chuva com vento. É um time lá de outro estado. Dona Magda, eu queria mostrar uma coisa raríssima de Porto Alegre. Ele está te ignorando. Viu, Dona Magda? Pois é o seguinte, que eu tenho nos meus pulsos aqui, que durante muitos anos a Rússia escondeu um segredo. A indústria relojoeira russa existia ou não? O Ocidente perguntava, a indústria relojoeira suíça, a germânica, a japonesa, até a brasileira, que é muito boa, e a americana, e os russos mostraram ao mundo, mas não é relógio barato. São o Vostok
E o Sochi, que é o nome de uma praia na Rússia, todos os relógios Diver, de entrar no mar, de entrar na água, de cair no chão, um tanque de guerra, que infelizmente não é à venda aqui no Brasil. Um amigo meu me trouxe do leste europeu, só é vendido lá. Dona Magda, Tem o Strogonoff e o Smirnoff. Tava- Mas olha aqui, Dona Magda, Eu dele é estrogonofe. Não, eu só quero fazer uma homenagem. Hoje é o dia da mulher negra também. Da Sim, mulher foi ele. negra. Da mulher negra, sim. Eu quero mais uma vez refazer, na sequência de que falou Dona Magda, a mulher negra. Essa extraordinária mulher, essa companheira maravilhosa, valorizada hoje, começa a ser valorizada. Nós já vimos na televisão apresentadoras negras, já vemos jornalistas negras e negros, nós temos lá na Globo alguns exemplos disso. Jornal O Globo no Rio, que é o maior jornal do Rio de Janeiro. Hoje eu estava lendo o Jornal O Globo do Rio, depois que eu leio, primeiro eu leio o Sul, depois eu leio o Globo, aí estava vendo lá as moças negras da redação do Jornal O Globo fazendo uma grande festa. Isso me comove, porque a história está mudando e só os negros podem mudar a sua própria história através da competência. Competentes eles são. Então, a mulher negra, o meu abraço e o meu afeto. mas sabe, Respeito, Dona Magda, né? no Respeito. futebol, nada como um dia depois do outro. De uma noite no meio. Não, e os argentinos foram vitimados com um erro de um pênalti do jogador Soares no River Plate contra o Cruzeiro, e depois o meu time do coração, o Boca Juniors, entrou na arena, enfrentou os paranaenses, bateu no peito, ganhou de 1-0, sofreu um pênalti que Emanuel Mas não fez. Os juízes perseguem Emanuel Mas, que é considerado o jogador mais bonito da América do Sul. Magda, ainda falando a respeito, né, do Flamengo, eu preciso ressaltar aqui que um ato lamentável, e vejo, dependendo da logística e também da direção do Flamengo, foi quando eles retornaram ao hotel, né, voltando do jogo, eles entraram pela porta principal do hotel e ficaram sujeitos a toda a abordagem dos torcedores que se hospedaram no mesmo hotel e que foram agressivos na sua abordagem. Um deles até estava com uma garrafa na mão, ele encarou o jogador, o Gabigol, perdeu também um pouco a estribeira, foi pra cima, assim, peitou o torcedor. Não, e a gente fala assim, o perigo da direção e da logística não ter pensado nessa situação, porque isso, no momento que o jogador chega, depois de um placar 2-0, estando na casa do adversário, com a pressão da sua torcida, isso poderia acabar com um problemão. Né? Mas, né, pra quem gosta de evitar problemas e não se preocupar, eu vou convidar todos a passar pelo 100, pra você ficar tranquila, você ficar aí maravilhosa, com a sua autoestima lá em cima, né? O pessoal tem um serviço super adequado, você vai adorar, será bem tratado, e olha, não leva 20 minutinhos pra você ficar uma deusa. Você acha que demora 1h30? Que nada, lá em 20 minutos sai outra mulher. Ah, sabe que eu tava agora mesmo, acho que tu lembrou da pergunta, que eu tava agora mesmo olhando assim, ver se eu não tava com barba, bigode. Muito obrigado. Não, passa lá na Eu quero dar um depoimento aqui que eu dei hoje, tive a honra de estar hoje na nossa Rádio Grenal. Aliás, fez muito sucesso, me disseram. Eu recebi um convite para passar na Rádio Grenal Deve fazer na manhã uma- desta sexta-feira, mas não posso. O meu acidente de A carro Rádio está me Grenal causando tem alguns uma audiência transtornos. tão brilhante quanto a nossa Rádio Pampa dos nossos colegas da bancada aqui. Mas eu fiz esse comentário lá e quero um comentário de quem foi 20 anos dirigente, dona Magda. Os dirigentes do Flamengo, para mim, fizeram de propósito, deixaram os jogadores expostos para serem cobrados. Porque são jogadores milionários, o Chicão já trouxe aqui. Covardia. O Chicão já trouxe aqui essa informação, tá? Os jogadores, é o maior faturamento do país. Não o poderiam Flamengo fazer isso, trouxe, O Flamengo trouxe agora o Gerson a peso de ouro, repatriou o Felipe Luiz, que ainda nem estreou, e vamos e perde para um time de quinta categoria, respeitosamente. O Emelec é um time de quinta categoria. Perdeu por 2-0, dificultou muito a sua classificação. E aí, quando volta pro hotel, é impossível que uma direção seja tão amadora e deixasse os jogadores expostos como ficaram. Então, me pareceram, vocês estão assim, então vocês é que dêem uma explicação pro torcedor. Não consigo achar outra explicação. Tu concorda com isso que também, não seja querido? essa. Pá, isso é um crime. Não, eu acho que eu concordo com o Russo, acho que eles fizeram isso mesmo. Isso é criminoso. Os clubes de São Paulo são os erviseiros de fazer isso. Eles não fizeram isso, tá exaltaram tudo a errado, torcida do Corinthians, deixar a torcida do Corinthians invadir campo lá, esse negócio, pra bater em jogador, a torcida do Palmeiras, invadir campo pra bater em jogador. Tudo errado. O que o rapaz falou? É tudo errado. Isso é o modelo Vocês Real não Madrid e sabem. Barcelona. O jogador é uma atração. O patrocinador tá ali por causa do jogador. Não deixa de ser, Se o jogador é exposto ou não, faz parte do jogo do futebol. parte do jogo, No futebol é assim, no basquete é assim, no tênis é assim, na Fórmula 1 é assim. Agora, nas cabeças de
pinico aqui, que não conhece futebol. Mas vendeu todo mundo. Querendo me malhar. A exposição de jogador. Não, a exposição de jogador é normal nos grandes clubes. Mas mesmo quando ele pode ser quase... Só para explicar o que a gente pretendeu dizer. Deixa eu dizer, a sua opinião é o conteúdo. Tá, porque, olha aqui, vamos deixar bem claro, o conteúdo do pinico. Assim, como é que vai colocar um jogador cara a cara com uma torcida que acabou de enfurecido, que gastou uma fortuna para ir lá? É isso, eu também acho. O cara vai querer pifiar o jogador. Então o jogador não pode ir na zona livre para dar entrevista, não pode fazer nada. Tem que esconder o jogador. Não pode, mas expor os caras paulados. Como dirigente, o meu depoimento é que em jogos assim, que a torcida está irada, que a torcida gastou uma fortuna para ir lá, essas torcidas organizadas invadiram o hotel. Tu chega com o ônibus, vai lá para trás, para a entrada de serviço, os jogadores sobem direto e não passa pelo meio do público, porque o jogador ali podia ter sido agredido, não havia segurança, o segurança... Pergunta que não quer calar, será que na porta lá de trás, como eles estão acostumados, não tinha mais gente para bater neles? Mas aí a segurança do Flamengo é que tem que organizar. É verdade. Não, e eu só falo porque é importante a gente destacar que já teve episódio na eliminação da Copa do Brasil, onde na questão foi para as penalidades máximas, acabou nos pênaltis, o Flamengo não teve um desempenho positivo, acabou eliminado, e o Diego, quando chegava do aeroporto, ele foi questionado e ele foi pra cima do torcedor, e o torcedor foi pra cima dele. A segurança que teve que fazer intervenção pra não acabar numa agressão mais feia, eles se agrediram de fato, mas e eu falo, porque já tem esse antecedente, já aconteceu então isso no jogo anterior, e tu expõe de novo um jogador. Mas é que o Flamengo é um time cara com a perna quebrada, tem que deixar aberto para os torcedores falar. Foi o jogo anterior. Não, foi o jogo anterior. Eu sei, porque dessa vez, o Diego voltou pra cá com a perna quebrada. De cadeira de rodas. Aí queria bater no cara também. Não foi agora. Agora não tem nada a ver. Tudo bem, mas na ida. Não pode aquele pênalti que ele bateu, mas não pode é um deboche com a torcida. Isso é verdade. Eu acho que não pode expor, porque ele é um patrimônio do clube, ele vale uma fortuna. Os comentaristas da Rádio Grenal fazem uma crítica, o fulano foi dar a direita, criticar, tudo bem. Mas, tirar o cara do meio da torcida, não, cara, não. Aí entrar no hotel vai ter que entrar no hotel escondido, afinal de contas não aconteceu nada de absurdo. Perderam por um time de 2-0. Mas podia ter acontecido. Então os jogadores da seleção brasileira que tomaram 7-1 da Alemanha tinham que ser apedrejados na rua. Então, Filipão tinha que botar uma máquina em cima dele. Não é assim. Tem que ter fair play, meu querido. Sim, já diz não isso, tem, diz isso não pro tem torcedor. fair play. Diz isso pro torcedor. Teus colegas aqui da não bancada. Não começa. Eu não tenho fair play, tu não tem cabelo. Tá bom, então tá. Tu pode comprar fair play. Ele tá faltando cabelo, quer fazer replay. Mas tu não tem também? Olha aí, o cabelo desse cara, olha aí. O cabelo dele. Filma ali o cabelo dele. O cabelo dele é brincadeira. Olha ainda só, Paulo Sérgio, quando eu falo quer deixar bem olha claro, só que cabelinho. Ainda rola uma partida de futebol de salão aqui, 5 para cada lado e tem até os reservas. Então, vamos parar com esse negócio. Já ali não tem mais nem uma partida de tênis. Nem tênis rola mais ali. Não ganha ninguém. Tá bom. E aí, Gustavo Vitorino? Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Paulo Prentes. Ô, Paulinho, ó, as camisas novas aqui, ó. Tá, cheio. Aqui. As novas da Gola, coleção 2019, chegaram. Bonito esse listrado, hein? Vai ser uma... Não, e o tecido é... Olha, toda coisa, só aqui. Toda coisa? Dá uma passada aqui, olha só. A senhora Isso aqui é 80 fios, algodão, 80 ou 800 fios, algodão egípcio. Fio egípcio. Então, esse fio egípcio faz com que ele... gostosinho, não né? fica... Não, dá... Inclusive o usuário fica mais gostoso. Ok, muito bem, acabou, tá Magda, muito bem. eu quero mandar um abraço para a cidade de Montenegro, que acha que eu sou, com toda certeza, um dos melhores, ou quem sabe o melhor apresentador de televisão do Rio Grande do Sul. Do Brasil. E a minha amiga Mariúcia está vendendo o meu livro lá agora. O livro Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, que conta a história da minha vida. Montenegro, quem quiser pode comprar lá no pessoal da Mariúcia, que é muito legal lá, é intelectual. Olha, muito deixa o doutor Mário falar os aniversários, por gentileza. Sem dúvida. Bom, vamos falar no primeiro aniversariante de hoje, o Leonardo Vilar. Leonardo Vilar foi o ator do Pagador de Promessas. Não sei se você lembra desse filme, o único filme, o filme premiado em 1963 no Festival de Cannes. Ele
ele era o Zé do Burro, aquele que levava, em função da promessa, levava a cruz Eu já paguei até... uma promessa, eu fui até o Padre Royce com uma cruz. É mesmo, é? Que tamanho era a cruz Era assim uma no cruz pescoço? enorme. Aqui assim Era no em pescoço. função de uma namorada que eu tive, que foi Miss Brasil. O Olete chamou de Zé do Burro. Eu só quero saber. Não, Mas é isso aqui. não, isso não, aqui. mas não, desculpa, Mari. Agora eu também vou ajudar a armar interromper. Todas as arengas contra o Vitorino. Então, fazer presta um atenção. dossiê contra Eu o Vitorino. preciso que tu responda a minha dúvida. Por Que falando em tamanho dossiê, tinha essa cruz? Era uma cruz de mais ou menos uns 2 metros. Ah, bom, então. 1 metro e Tu 20. carregou até Eu também achei que era um chaveiro. Até o Padre Royce. Não tá no Até livro. São Leopoldo? Porque a namorada estava doente. Ah, ela ficasse precisa- legal ela que foi pra pagar. participar do Miss Mundo. Me disseram era que a Miss cruz Brasil. era de bambu. Ah, pode ser o de isopor. Vamos lá, Mari. Não, mas olha, encarar até São Leopoldo a pé já é uma E não bronca. tá mais com a mulher, não pessoas entendi a gostavam relação das custo-benefício. outras. Gostavam das Este outras. câmbio não Agora, tá mais com a mulher, não Leonardo, entendo. o Leonardo Não tô mais Vilar, porque- Leonardo Quieto, Vilar está quieto, completando quieto. hoje Fica com colecione 96 anos de idade. Neste filme, Pagador de Promessas, a presença da Glória Menezes, ela estava no filme, e do Geraldo Del Rey, o falecido marido da nossa Primeiro querida marido Tânia da Carvalho. Tânia Carvalho, Um beijo pai para Tânia. Beijo para Tânia De Carvalho. Fabiano Del Rey. Isso, um filme maravilhoso que vale a pena a pessoa ver. Um filme preto e branco daquela época, 1963, né? O Nelson Sargento é outro veterano que está no Rio com seus 95 anos de idade. O Wilton Franco, diretor de televisão, apresentador de televisão, cuja amizade eu estive com ele, cuja amizade me pertenceu, porque ele era meu amigo, eu gostava muito, ouvi muitos conselhos do Wilton Franco nos meus anos de televisão lá em São Paulo. E o Wilton Franco tinha algumas mágoas contra alguns apresentadores de televisão, especialmente um que eu não vou dar o nome, que ele colocou dentro da casa dele, Chicão Tofani. E esse apresentador de televisão abusou da mulher dele. Abusou da mulher dele. Abusou da mulher Eu dele. tive uma coisa semelhante, eu sofri isso. Parecido, mas não assim. Bom, depois do... Nós vamos voltar a esse assunto. Eu estava sentado na casa do cara, saí da madruga. O Wilton Franco foi criador de um estilo de programa de televisão que até Flávio hoje Cavalcante faz foi sucesso, diretor do Flávio. que é o Povo na TV. Isso. Até hoje faz sucesso aquele estilo de programa que tem uma arquibancada e o apresentador aborda os assuntos. O Ratinho é um que fazia isso. Queria dar minha Até solidariedade ao Chicão. O Walter Barelli, economista brasileiro, foi secretário de Estado. Marília Medalha, foi uma cantora muito conhecida à sua época. O Neila Torraca, completando hoje 75 anos de idade, o ator da Globo está lá até hoje. O cantor Leonardo, amigo do Vitorino, completando hoje 56 anos de idade. Você sabe que o Leonardo é uma das maiores fortunas do mundo sertanejo? Ele é riquíssimo, tem fazendas, aviões, etc. Ele ficou bravo direitos comigo autorais, quando morreu o irmão dele, o Leandro. Por quê? E eu assinava, ainda assino a coluna na revista Backstage do Rio de Janeiro. E disse que o Leonardo seguiria a carreira solo, o irmão dele tinha ido para subsolo. Ele ficou bravo Mas comigo. Gustavo Vitorino, como é que tu diz Absurdo! uma coisa Isso é dessa? jornalismo, dona Magda. Comentário É um jornalismo funerário Isso é aqui. terrorismo. É um absurdo isso aqui. É terrorismo. Mas Total, funerário. Ele que é o iraniano. eu tá bom. duvido que o senhor Vitorino tenha feito isso aí. Isso é brincadeira dele, não acredito que ele tenha feito. Para aparecer tudo. É verdade. Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet Nelsinho. é o seguinte, Isso, eu conheci Nelsinho Nelsinho Piquet, eu fiz uma entrevista com ele, com a minha mulher, que eu não pude botar no livro, porque o atual marido dela não deixou. Sabe o que o Nelsinho Piquet fez, né? Ele em cima da minha mulher. Não é possível. Então eu ficava entrevistando ele e falando com a minha mulher aqui. Num programa que saiu aqui na Pampa. Bom, e o Hulk, Cátia, todo mundo almoça na tua mesa? e o jogador Ele não Hulk. anda com jacaré, né, querido? Não, mas nem por isso precisa fazer farta distribuição, né? Parou. Tentou, cara. O desrespeito é gentileza. total. A Roberta disse que Por não conseguiu. gentileza, os dois. O desrespeito é total. Total. 33 anos, o jogador Hulk da seleção brasileira. Foi um grande jogador? Hulk é um grande jogador e o Hulk é alagoano, né? Aí eu não sei. Ele é alagoano, o Hulk. Eu não sei, eu Teve não um sei. episódio do Hulk em Maceió que saiu de uma pizzaria e pagou a conta de todo mundo.
Achei que ele bateu em todo mundo. Não, o Hulk é um baita boa fez pista. carreira na Alemanha. Fez carreira na Alemanha. Mas ele optou pela carreira do dinheiro, foi pra China, né? Jogou na Copa do Mundo. Ele é um dinheirista. Que ele não tá errado. Ele é nordestino, um cara forte. Concluiu? Concluí. Ai, graças a Deus. Sempre que eu não gosto Não, porque 10 eles minutos. não deixam, né? 10 Doutor minutos. Ruxo, por favor, a palavra é sua. Eu fico muito sentido com isso. Eu faço o adiantado da hora, dona Magda. Eu vou trazer um episódio ruim aqui, porque está completando 6 meses o desastre de Brumadinho. Já? 6 meses. É muito rápido, né? E se fez uma reportagem, porque até agora 22 pessoas não foram identificadas. E se fez uma reportagem, exatamente quando chegam datas assim, né, 6 meses, 1 ano, com as pessoas que aguardam e falando do seu infortúnio de cada vez que toca o telefone, ainda assim, mesmo passando 6 meses, quando toca um telefone, antes esperavam que fosse a encontrar com vida o seu familiar e hoje esperar querem, as palavras são essas, encontrar qualquer resto mortal de um parente para poder encerrar este ciclo, poder encerrar essa pessoa, né? Como sabemos, muito pouco evoluiu ali, muito pouco evoluiu em relação à legislação, em relação às indenizações, né? A matéria vai passando, a gente se surpreende que já se passaram 6 meses, mas a verdade é essa. Os bombeiros seguem trabalhando, impressionante isso, decorridos aí 180 dias, e tem número de horas, eu não guardei, né, do episódio, e ainda assim restam 22 pessoas a serem identificadas. Só trazendo uma curiosidade, existe uma empresa que ela é alemã, mas na verdade é brasileira também, uma empresa alemã brasileira, que eles trabalham especificamente com construções direcionadas a pessoas jurídicas. E essa empresa alemã foi convidada a reconstruir Brumadinho. Então, alguns engenheiros foram a Brumadinho e choravam. Eles tinham que passar as informações técnicas para o pessoal, inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma filial, enfim, é uma empresa pujante, os caras preparados, profissionais preparados, chorando de ver assim o que restou e como construir a devastação, o cenário e principalmente como resgatar algo de memória para aquele povo começar a se reconstruir dentro de uma história própria, porque não é só perder parentes, amigos, vizinhos, futuro. Para a gente pensar no futuro, a gente precisa resgatar um pouco de história e não dá para colocar uma pessoa a lembrar da devastação, ela precisa tentar resgatar o antes. Então, eles dizem até, muitos se manifestam, muitas pessoas da comunidade chorando, dizendo, eu não queria que aquele dia 25 tivesse ocorrido na agenda. Então, é muito mais grave. Nós aqui não temos a dimensão do que essas pessoas estão sofrendo. A gente fala dos afetados diretamente e tem os indiretos, porque a cidade morreu, a economia morreu, tu terminou com a vida dos que sobreviveram. Os que sobreviveram estão mortos de alguma forma. Exatamente. E aí, como é que tu reconstrói uma escola? Como é que tu reconstrói uma igreja? Como é que tu reconstrói um teatro? Eles gostavam, eles tinham era uma comunidade engajada na cultura. Eles tocavam, existia uma orquestra da própria comunidade. Então, assim, é muito agressivo. Se tu és um ser humano tocado, é impossível não se tocar com essa situação. Eu acho que essa empresa alemã vai arrumar sarna para se coçar. Que vai aparecer um promotor lá, querer que eles indenizem os mortos. Dona Magda, que eu estou dizendo. Onde aconteceu a maior gafe do jornalismo esportivo brasileiro? A derrota do Flamengo foi uma coisa que chocou tanto o mundo, o Brasil, o país Brasil, deixou tão acorçoado as pessoas, que os apresentadores da Globo esqueceram da vitória do Nacional. Falaram que foi horrível. Não falaram do Nacional, o Nacional ganhou do Nacional. Uma vitória extraordinária, uma vitória difícil, o gol do Guerreiro, não falaram. Uma vitória fora de casa. O brasileiro só fala em Flamengo. Chicão, a gente brinca, mas na verdade são 46 milhões de torcedores. É um quarto de um país, de número, São Flamengo. Mas o Internacional teve uma vitória extraordinária. Foi uma injustiça. E no regulamento, sempre lembrando que agora na Copa Libertadores há o saldo qualificado. Então o Internacional fez um gol fora de casa
Então, é uma vantagem astronômica, né? O Internacional está muito bem capitalizado. Eu corrijo isso todo dia na rua, o pessoal diz assim, Chicão, ficou legal o teu comentário no programa ontem. E o carinha aquele do cabelo grisalho, bem gordinho. Não, agora tu diz que ele tem cabelo, que tá aqui do lado. Quem é o carinha aquele? Eu não sei. Os caras esquecem. Dele, não sabe? Eles saem no ar, os caras esquecem. A mim não causou surpresa nenhuma, porque a Globo é a agência de propaganda do Flamengo. O Flamengo é patrocinado pela Globo, é a agência de propaganda do Flamengo. Agora, não causou nenhuma surpresa, porque o time do Flamengo é um time muquirana. É muito dinheiro, mas o time de futebol é muquirana, é um time pereba. Olha aqui, e o treinador? Cara, tudo aposentado. Tu era um português lá, comedor de bacalhau, que não sabe nada, tinha que treinar o Vasco. Olha aqui, ó, comedor de bacalhau. A dona Denise Goulart Munhoz, de Bagé, pergunta assim: recentemente a Magda elogiou alguém como craques. Mas quem são os craques? Os ladrões em sua atuação ou os fiscais e a segurança do aeroporto na sua falta de atuação? Certamente os craques são os ladrões. Nesse caso, óbvio que os craques são os ladrões. Filme. É exatamente isso que eu quero. E ela diz o seguinte também, que um assunto que a gente falou há mais tempo, mas eu não consigo ler as coisas, de tanto que a gente conversa que eu não consigo ler. Ela diz o seguinte: sincericídio versus politicamente correto. Infelizmente, a sociedade atual, principalmente a brasileira, prefere o politicamente correto a políticos sinceros, autênticos, que acabam por gerar controvérsias e repúdio à sua pessoa por falarem e agirem de forma autêntica. Levará tempo para que a sociedade se livre do populismo e assuma a responsabilidade sobre sua vida sem a necessidade de ser tutelada por governantes. Mas, dona Magda, Gostei do texto. Aconteceu um episódio da semana em São Paulo que eu achei assim, o fim da moral das relações homens e mulheres. É uma coisa que me abala uma coisa para tu muito. achar o fim. Fundaram um aplicativo que, sabia, Vitor? O cara, para entrar no aplicativo, ele tem que provar que ele tem $1 milhão. $1 milhão em dinheiro no banco, senão ele não entra. Assim ele pode pegar a mulher que ele quiser. A Receita Federal então, os caras que têm ano no Tinder. Mas saiu a nossa programação da Rede TV, Rede Nacional, os nossos programas de entertainment à tarde noticiaram isso. É um aplicativo. A gente trouxe aqui com a Bruna Marquezine, ela foi acusada. Vocês não prestam atenção no programa que vocês fazem. A Ana já trouxe esse assunto. A gente tinha falado sobre isso. Não da forma que eu enfatizei que o Vitor... O senhor tem $1 milhão na conta? Não tenho. Eu nem tenho conta em banco. Acho que o cara tem conta em banco. Por que tu não tem conta em banco? Pelo seguinte, tu guarda todo o teu dinheiro em casa? Não, eu só ando com o dinheiro que eu tenho e com vouchers, que eu tenho uma relação em Porto Alegre diferenciada. O quê? Vouchers. O que é isso? Voucher. Eu entro no restaurante, eu tenho voucher. Fusca com defeito? Não, tem um lance que tem um grupo de celebridade em Porto Alegre que ganha voucher. Que não paga, ele quer dizer, que não paga. No meu tempo se conhecia isso pro Jabá, mas mudou o nome. Mas atualmente como 0,800. Como é que eu vou aceitar, dona Magda, pagar 50% de juro num talão de cheque? Como é que eu vou aceitar se esquecer de pagar o cartão de uma viagem eu tenho que duplicar tanto? Eu não posso, eu tenho que ser coerente com a minha ideia. Eu acho que os banqueiros estão roubando, eu não posso pagar taxa para isso aí. Então, eu tenho gasto, não tenho, não gasto. Mas, Magda, até o Chicão fala de algo muito sério aqui para os empresários brasileiros. E que está fazendo muita diferença e algo que os brasileiros tinham preconceito, achavam que era coisa, aos palavras do Chicão, coisa de CPF, mas cada vez mais as compras coletivas em grande quantidade, por exemplo, um restaurante que disponibiliza em um dia tantos cupons, daí todo mundo paga 50% mais barato se for até lá. Então diz que isso está ajudando muito a salvar as empresas da total falência, principalmente restaurantes. A gente fala até grandes redes de supermercados, porque nos Estados Unidos isso dá muito certo. Existem pessoas que são empresas que trabalham apenas com recolhimento de cupons, as pessoas vão lá para selecionar, né, um estilo, eu preciso de tantas pastas de dente, tanto isso, instituições que se especializaram nisso porque ela faz muito sucesso. E eu confesso que agora estou dentro dessa onda porque é muito interessante, você economiza às vezes 70%, sai 70% mais barato e num restaurante... assim, ó, a Ana é assim, ó. A Ana é assim, ó. Luísa, tá? O que eles fazem, esses grandes grupos, seguindo essa linha de cupons, às vezes na madrugada, no e-commerce, eles soltam cupons. E aí, uma grande empresa brasileira lançou cupons, assim, sem querer, houve um erro no sistema. Então, assim, ó, tu comprava tudo por R$1.000.
Era um voucher de R$1.000. Era um voucher de R$1.000 que valia absolutamente tudo que tava. Então, e aí a empresa foi acionada, todo mundo começou a comprar. Tem que cumprir, né? E aí teve que cumprir. Claro. E eles foram muito corretos, eles admitiram o erro e honraram todas as compras. Não, e as pessoas não acreditavam. E assim, teve gente que comprou PlayStation, teve gente que comprou geladeira, teve gente que comprou fogão. Então, quando as coisas começaram... E eu falo assim, foi uma reação, claro, um problema no sistema, mas que fez um marketing... Sim, mas deu um certo. Um marketing... Venderam, né? Porque o número de pessoas que fizeram o download do aplicativo, ele assim, quadruplicou. E a questão dos acessos também. Porque assim, as pessoas começaram a postar, é verdade que o voucher não sei o que de R$1.000 funciona, olha aqui, eu tô com a TV nova, eu tô com a olha só. Então, publicidade, eu acho que não foi muito o desconto de verdade é a melhor propaganda. O que não pode fazer é aquela vigarista Black Friday, aquele que aquela tudo, Black que aumenta uma semana. O dobro do preço, tudo pela metade do dobro do preço. Aquilo é vigarista. Pela metade do dobro do preço. É que isso é uma reação americana, né? Porque lá eles têm uma celebração, né? Que eles tratam a respeito, né? Dessa coisa de renovação, de trocar, de presentear, né? Que é mais importante que o Natal para ele, que é o Thanksgiving. E a Black Friday acontecem antes do Thanksgiving. Então, até para quem já teve a oportunidade, tem muitos brasileiros que vão até os Estados Unidos só apenas para fazer essa conta. É que, gente, o mostruário, assim, uma TV que sai por R$8.000 aqui no Brasil sai por $100. Sai, tipo assim, 150 e você ainda leva um roteador. Então, assim, é muito barato. Tem gente que vai na liquidação anual da Arrows, aquela inglesa. Os caras compram roupas assim, terno Valentino por 650 euros, 600 euros. É queima de estoque total deles. Assim. Mas é que lá eles fazem mesmo, né? Não, é porque, assim, quando vier, vem a coleção nova. Então claro. Eles têm que... Aquilo ali tem que sovar. Tem que fazer dinheiro. O doutor Estevão hoje reclamou muito das mulheres para mim no telefone. Opa! Sabe o que ele disse, dona Magda? Que a mulher é muito complicada. E é verdade. O homem não é complicado. Uma mulher liga, por exemplo, para um homem. Oi, querido, vamos sair hoje de noite, estou afim de ti. Cara, já, agora, frio. Tu liga pra mulher, não, tem o aniversário da fulana, tem que estudar, a mãe não tá doente, eu tenho que ficar com o pai, eu tô naqueles dias, não posso. A mulher é muito mimada. Mas a mulher tem que ser difícil. Porque homem vagabundo tá sempre à disposição e mulher é ocupada. Diz que a mulher, e mulher é ocupada. A mulher devia ser só aquilo, via aquilo e vai embora. E não tá mulher. Olha, eu não acredito do que o doutor Estevão diga. Ele está muito magoado. Mas não assim. O Chicão tá botando ele numa fria. E ainda desfaz Dona Luzia Maria Dias. Dona Luzia Maria Dias, vovó, um grande abraço pra senhora. Feliz aniversário. Obrigado por nos acompanhar nesse programa e estar com a gente. Tá certo? Esse dia tão especial, receba um abraço de toda a bancada. Feliz aniversário. Falando em feliz aniversário, vovó, como é que tava a ambrosia? Ele come a ambrosia? Deu de presente? E os outros não ganham de presente? Tava boa? Tava, tu comeu toda. Tu ganhou uma caneta, Chicão, não reclama. A vovó Eni. A vovó Eni. Olha, fica à vontade, viu, vovó? Mas é muito cara de pau. Mas é assim e ela manda. Eu fico com vergonha. Mas olha, ela é o que ela prometeu. Ela disse: você não vai sentir saudades da ambrosia da carne. Isso aí é o legítimo tá pelo bife. Não tem importância. Isso aqui é jabá. Olha quem falando tá pelo bife. O cara corre atrás do boi morto e vem falar pra mim que eu tô... Eu mandei com vouchers. Eu vou pra Gramado com voucher pra Jurerê. Voucher. Antes eu andava com mulher, agora tu anda com o Walter. Tem graça esse carinha aí. Eu acho. tenho que pegar esse carinha aí. Eu acho. Pegar esse carinha na saída. Tu deve saber muitas coisas a respeito dele. Não, eu vou botar uma gata na parada dele e aí ela entrega tudo aí pra mim depois. Tudo aqui do ar. Uma espiã infiltrada. Ele é gordinho, ele é pequenininho, ele é pequenininho. Parou, Chicão. Fala. Eu me lembrei do filme Espiã que abalou Paris, né? Tu viu que ele chamou de pequeno polegar? Mas eu chamo há muito tempo isso. O que é que houve? Que tu é o pequeno polegar. O senhor disse. Parou. Não, olha aqui, ó. Acabou, encerrou. Muito bom. Encerrou o programa. Beijo pra vocês. Durmam bem. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tá de volta. Tchau.